E a inclusão da carne na cesta básica foi o destaque da votação do primeiro projeto que regulamenta a reforma. Agora, algumas perguntas ainda estão no ar. Quais os efeitos dessas mudanças, muitas feitas em cima da hora na Câmara, na alíquota básica do IVA, que poderá passar de 27%? E o nosso entrevistado agora para falar sobre esse assunto aqui na Jovem Pan, advogado tributarista Bruno Romano. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado pela atenção mais uma vez com os nossos ouvintes e espectadores. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. É sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan e eu espero poder resolver todos os problemas que vocês estão querendo saber aí. Claro. A grande dúvida, e a gente viu muita alteração feita em cima da hora, como a inclusão da carne na cesta básica, mas eu pergunto, diante de todas essas alterações, como é que fica o IVA? Como é que esse valor vai ser definido? É uma média, não é uma média? Porque muitas vezes essa discussão a gente acaba não entendendo direito como é que isso vai ser feito. Os parlamentares dizem que isso vai ser definido nesses debates, nessas discussões agora, nesse segundo semestre legislativo, mas a grande pergunta é como que vai ser definido esse valor? Thiago, excelente pergunta. Basicamente, o que nós temos é o seguinte: nós já temos uma ideia, uma projeção, né, do que se tem que arrecadar com o IVA, né, tanto com esse IBS, para cobrir efetivamente gastos atuais de estados e municípios e também o que é preciso arrecadar com a CBS para se cobrir o que é necessário arrecadar pela União Federal. No fim das contas, o IBS ele tem que cumprir o papel do ICMS e do ISS, que são os tributos que estão sendo extintos, e o CBS tem que cumprir o papel aí de PIS e COFINS, basicamente, além do IPI. Então, é uma média, basicamente. A quanto se arrecada hoje com ICMS, com ISS, por estados, por municípios, o IBS ele tem que acabar cobrindo essa arrecadação para evitar que haja uma perda de arrecadação por estados e municípios. O mesmo acontece com a CBS. Quanto se arrecada hoje com PIS e COFINS? Então a CBS tem que cobrir esse cobertor aí. E aí o ponto é o seguinte: surgiu uma ideia de, pelas alíquotas atuais, tanto de IBS quanto de CBS, para a gente cobrir de ICMS, ISS, PIS e COFINS, para a gente cobrir essa arrecadação, nós vamos ter uma alíquota média que vai servir para todos os produtos de 26,5%, né, somando IBS e CBS. Mas com esses produtos sendo isentados ou tendo reduções de alíquota, reduções de 60% ou de 30%, a depender do produto ou do serviço, surge aquele questionamento: bom, se eu estou reduzindo a arrecadação mediante essas isenções, esses benefícios fiscais, possivelmente eu vá ter que aumentar essa alíquota para conseguir cobrir o cobertor que já está curto. Vale lembrar que, claro, existe essa média. Se perde de um lado, tem que aumentar do outro. É uma balança. Sim. O problema é que, se a gente for analisar de uma maneira global, a gente já está tendo um aumento de carga tributária, porque o setor de serviços vai ser muito tributado. De 14,25% vai subir para mais de 25%, 26,5%, 27%, não sabemos exatamente qual vai ser a alíquota. Então, nessa ponderação de ganha de um lado, perde do outro, de fato a gente já está tendo um aumento de carga tributária, então talvez não fosse necessário ter esse aumento de carga efetivamente, porque majoritariamente os serviços já estão sendo sobretributados com a reforma tributária. Entendi. Agora, doutor, a gente começou a conversa falando sobre a carne. A carne sendo colocada na cesta básica, e esse é um fator também que pode favorecer o aumento de carga tributária de outros produtos, mas há esse alívio no bolso dos consumidores em relação à carne. Como é que isso funcionaria no dia a dia se o Congresso já tivesse aprovado tudo e a matéria já estivesse valendo? De fato, Thiago, com a isenção da carne surge essa questão de um produto a menos sendo tributado, então a gente tem que compensar tributando os demais que vão ser tributados pela alíquota base. Então, na hora de fazer o cálculo da alíquota base, eles vão falar: beleza, estamos perdendo a arrecadação aqui, então vamos aumentar a alíquota base. Então, de fato, com a desoneração da carne, tem esse risco, sim, do Congresso acabar nesse cálculo de alíquota média, querendo aumentar a carga tributária global. A questão é que, de fato, a carne tinha que ser isentada
isentada. É um produto muito essencial, muito consumido pelos brasileiros, é uma proteína animal de grande riqueza proteica, então é natural que ela fosse isentada da carga tributária, ser reduzida a sua carga tributária a zero. O problema é o efeito rebote de majoração alíquota global para os demais produtos. E, doutor, rapidamente, uma outra questão. O cashback, o senhor acha que o comércio vai estar adaptado a isso? Vai ser fácil fazer essa conta da volta do tributo, o retorno do tributo para o bolso do consumidor? Em tese, Thiago, deveria ser fácil. Sim. Por quê? Porque como o retorno ele vai se dar por meio de cadastro, né? São os consumidores de baixa renda que vão estar cadastrados no CAD único, em tese essa conta seria fácil porque o sistema já faria isso. O sistema vai, na hora que você realiza uma compra, o sistema do vendedor já vai acusar que ali é um contribuinte de baixa renda e o próprio sistema já vai acreditar na conta do consumidor esse cashback. Deveria ser assim. Agora, se o sistema de fato vai conversar de maneira rápida, aí a gente depende muito da Receita Federal, a gente vai depender muito do comitê gestor para saber como o sistema em si vai funcionar. Falando numa maneira hipotética, sim, tem toda a condição do sistema funcionar de uma maneira rápida, célere, porque vai se dar tudo por cadastro. O contribuinte estando cadastrado, na hora que ele faz a compra, imediatamente o vendedor já vai ter ali, já vai acusar que aquele contribuinte tem direito ao cashback. E não vai ser nem o vendedor que vai fazer nada, na verdade vai ser o fisco, ou a Receita Federal, ou o comitê gestor, ou o responsável por isso, que já vai indicar que ele tem direito à devolução do tributo. O vendedor não vai fazer nada. Doutora, a Dora Kramer pediu para fazer uma pergunta, tem uma dúvida. Dora Kramer. Boa noite, doutor Bruno. Olha só, esse primeiro projeto, a polêmica se deu ali em torno dos lobbies que queriam entrar, sair ali das isenções. Falando grosso modo, né? No segundo projeto, sobre o comitê gestor do IBS, o que o senhor acha que vai ser o ponto de polêmica? Ou vai ser uma tramitação mais tranquila? Dora, primeiramente, um prazer falar com você, é um prazer estar aqui e excelente pergunta. De fato, não, assim, na área tributária não tem situações fáceis, para falar a verdade. Querendo ou não, a tramitação do projeto do comitê gestor também não vai ser simples. Aí nós não vamos ter o lobby de empresas, de setores. A gente vai ter um outro tipo de lobby, que é estados e municípios tentando restabelecer um pouco da sua autonomia que foi perdida por meio da emenda constitucional que instituiu a reforma tributária. Querendo ou não, a reforma tributária centralizou muito o poder de tributar com a União Federal. E agora os estados e os municípios querem pelo menos pegar uma fatia desse poder, não é só a parte financeira, mas o poder de tributar, estados e municípios querem recuperar um pouco disso. Então agora o lobby vai ser de governo e de estado e município para conseguir pegar um pouquinho para si no meio desse caos que está se instaurando por meio da questão do comitê gestor. Perfeito, vou agradecer o advogado tributarista Bruno Romano, mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Doutor, muito obrigado por nos sanar algumas dúvidas e, claro, voltaremos a nos falar aqui na programação da Jovem Pan. Grande abraço. Tiago, Dora, é sempre um prazer estar aqui também, Cristiano, e é um prazer também estar com vocês da Jovem Pan. Uma boa noite a todos. Obrigado.